Boa noite. Olá. Oi, Ju. Edilane, vamos lá, já vou chamar a Ju aqui. Boa noite, meninas, meninos. Edilane, Oi, Débora. Oi! Tudo bom? só ajeitar a luz, tudo bem? Ai, eu esqueci também a minha luz eu esqueci lá na clínica. O meu tripé também. Fiz um arminho aqui com o tripé que eu tinha em casa, mas eu esqueci lá na clínica. Tá Ai, que tudo, eu esqueci a minha. ótimo, tá ótimo. É de lado, porque eu não tô conseguindo encaixar aqui. Entendi. Mas tá bom, tá dando pra te ver bem. E aí, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar pra gente começar a conversar, né, Ju? Hã? Hã? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar pra gente começar a conversar. Tá bom, vamos sim. Deixa eu só ir avisando aqui, né? Vai avisando aí a galerinha. Deixa eu... Eu acho que vai... Acho que avisa no meu, né? Que eu entrei ao vivo. Acho que não avisa no meu, acho que avisa no seu, porque eu sou só Avisa no convidada. meu. É, É, aí só quem entra no meu perfil que dá pra ver. Deixa eu... entendi. Boa noite, meninas que estão aqui. Ana, Camila, Tiane, Pri, Ângela, Jéssica, Simone, Nessa, Joana. Bem-vindas. Agora que Kessiane. você tá ao vivo. É? Ó, tá vendo? É isso, por isso tem que esperar um pouquinho. Boa É, noite, Eduarda. Esperar um pouquinho, menina, só mais um pouquinho pra gente começar a conversar, para o pessoal não perder, porque às vezes as pessoas se atrasam um pouquinho. Mas a gente tem muita coisa legal para falar hoje, né, Ju? Com essa é, turminha. é. É... Oi? Espero que ajude a trazer clareza, né? Que acho que é a parte mais difícil, que muitas vezes eu sempre falo, até o óbvio precisa ser dito, né? A gente Até, é, tem tanto aquilo lá, isso eu já sabia, isso aí eu já sei, mas de tanto falar é que a gente consegue ir mudando, né? E aí isso, é clareza que fala, não, realmente a gente vê por uma perspectiva diferente quando alguém fala, né? Quando alguém passa pelo processo e acaba isso. de uma forma. Isso foi o que eu falei nos meus stories. É o outro lado da moeda, né? Porque eu, como nutricionista, né? Eu tô de um lado, eu não tô do lado do paciente, né? Mesmo eu sabendo por tudo que ele passa, mesmo eu sabendo o que vai acontecer, as dificuldades dele, é muito bom para eles, quando eles se inspiram e quando ele vê realmente quem passou, quem fez isso, quem sentiu, às vezes, as dores que ele sentiu, as dificuldades que ele sentiu e que conseguiu vencer, né? E contar também tudo que melhorou na sua vida, né, através da reeducação, dessa mudança de estilo de vida, né, a saúde, enfim. Então, é muito bacana quando a gente mostra isso para as pessoas, para elas verem que é possível, né? E que é possível sem fazer sofrido, sem ser sofrido, né, Ju? No É, início é um pouco, porque toda mudança de hábitos, de vida, de rotina, às vezes a gente sente muito, né? Principalmente no início. Mas depois se torna uma coisa tão prazerosa, vira uma rotina, uma coisa, né? Você realmente muda. A gente fala que não é uma dieta, é um estilo de vida, né? Uma mudança de estilo de vida. Então, as entra no pessoas, quando automático. elas chegam nesse patamar, então é automático. É igual, eu sempre falo assim, eu gosto de trazer analogias porque a gente traz para nossa realidade coisas que a gente vive e fala, ah, fica mais possível de alcançar. Né? Tem gente que dirige aí há anos e vive fazendo barbeiragem, vive fazendo ali, deixa o carro morrer, né? Faz inúmeras barbeiragens no meio do caminho. Só que quando a gente fala de processo de emagrecimento, a gente não quer errar. A gente acha que a outra pessoa, né? Sempre a visão para os bastidores da gente e para o palco alheio, como se não fosse fácil. E eu acho que esse é o grande lance. Eu tinha muito isso, de pensar, meu Deus do céu. É, e se não der certo, né? Lembra quando eu entrei no consultório e falei, meu Deus, 20 Lembro. quilos vai ser impossível. Eu nunca vou Eu conseguir. vou conseguir, é o que todo mundo. E assim, o que todo mundo já chega pensando, assim, no início, a primeira pergunta que as pessoas fazem, a primeira, mas eu vou conseguir emagrecer? Assim,
pelo que você me passou, o quanto que eu vou conseguir emagrecer assim, em uma semana, em um mês, elas são imediatistas, elas querem aquele resultado logo, né? Isso é ruim, né, nesse processo imediato. Quando a gente já vem com uma expectativa muito alta, né, dependendo do organismo de cada um, a gente se frustra muito, né? Então, as pessoas já vêm com aquele intuito de querer emagrecer muito e depois, às vezes, não emagrece a quantidade que queria numa semana, aí se frustra e fica triste. Meu Deus, eu emagreci só isso. E não sei o que, eu nunca vou conseguir emagrecer os 22 quilos porque eu só emagreci isso nessa semana, né? Então, Engraçado, a gente pensa assim, né? Ah, eu só emagreci 1 quilo. Mas se a gente ganhar 1 quilo, não é pouco, né? Nossa, ganhar 1 quilo, isso. a minha roupa já aperta. Agora, A quando a minha gente também. aquilo, a gente nunca pensa por esse ângulo, a gente sempre pensa de forma negativa em Negativo. relação ao nosso sucesso, né? Porque a gente, eu acho que a gente passa a vida inteira ali. Eu mesmo não me percebi quando eu estava na obesidade. Eu sempre fui gordinha, sempre, né? O rosto bonito, cabelo bonito, mas era gordinha. E aí, naquele momento que você se dá conta de onde você está e até onde, meu Deus, o que eu fiz? Onde que eu me perdi, que É. eu não me lembro? Eu sempre olho para quem botou essa barriga aqui, não fui eu, né? Eu lembro, Ju, quando você entrou no consultório. Ju é uma menina muito bonita, né? Ela tem um cabelo muito bonito, ela é expressiva, ela tem um rosto muito bonito. E aí, quando eu lembro que assim, tinha aquela a salinha de espera, né? Então, quando a gente abre a porta, a gente vê quem tá lá aguardando para ser atendido. E aí, quando eu bati o olho, eu falei, nossa, que menina bonita. E assim, ela tava bem acima do peso, mas ela sempre foi muito bonita, mesmo acima do peso, o rosto expressivo. Eu falei assim, meu Deus, quando ela emagrecer, foi quando ela entrou, eu falei, gente, ela vai ficar tão bonita quando ela emagrecer. E me chamou a atenção a sua beleza quando você entrou, né? E resplandece mais ainda, né? E assim, a mudança de estilo também, de vida, deixa a gente como, não sei como você. Eu lembro que você falou pra mim, Ju, que você não se importava. Não era isso? Você falava pra mim, eu não me importava com o meu peso. Para mim, eu me sinto feliz do jeito que eu era feliz, mas de um certo momento pra cá, eu comecei a não gostar, eu comecei a me chatear, né? Eu lembro disso, que você chegou a tocar nesse assunto comigo. Fui, tipo, gordinha, como eu falei. Mas eu cheguei na obesidade, né? Então, assim, até onde eu Isso. tava gorda, tava ok, eu me reconhecia. Mas eu cheguei num ponto onde eu já não me reconhecia É mais, né? isso. E aí, se você não se reconhecer, que é desafiador. Porque quem é essa que eu tô vendo no espelho? Não era eu mais. Não era mais, de fato, aquela pessoa que eu não ligava, que eu não me importava. Eu já estava me importando, porque eu já sentia dificuldades nas minhas roupas, eu já não admirava, eu sentia dificuldade em subir as escadas, eu sentia dificuldade porque eu não Inspiração, né? respiração. E também eu me vi refém da comida, que eu acho que era a pior parte. Você não dominar, né, a sua mente e você deixar a comida te dominar. Porque quando Sim. isso acontece, você perde total controle da sua própria vida, né? Tipo, e agora? Eu tô triste, eu vou comer. Eu tô feliz, eu vou comer. Só que a Isso. gente isso entra num ciclo tão automático que a gente só se dá conta quando se olha no espelho e fala, caramba, quem é essa? Que aí é quando bate nos olhos, porque no fundo a gente não sabe o que sente, né? E quando a gente enxerga ali que é o nosso corpo, é o que eu acho, eu acredito, é o que a nossa alma grita, né? Porque quando a gente se vê refém da comida, quando a gente se olha no espelho e não se sente bem, tem muitas outras coisas que precisam ser trabalhadas. E aí eu sempre falo que o que eu ganhei não foi tipo um corpo magro, eu ganhei vida, né? Eu ganhei liberdade, eu ganhei autoconfiança, eu ganhei amor próprio, eu ganhei autoestima, eu ganhei tipo uma nova versão de mim. Eu me reinventei a partir do emagrecimento. Então não é só emagrecer, é aprender a se superar, a ser realmente, a entender, né, essas nossas crises existenciais que vão existir, que os problemas não param de existir e aprender a dominar essas emoções para não buscar anestesiar com comida. Acho que esse para mim foi o ponto chave de tudo. Eu lembro de você falar sobre isso, eu lembro nas consultas. E assim, uma coisa que eu lembro, que acontece muito, Ju, no meu consultório, é das pessoas, elas começarem a perceber que elas estão muito acima do peso, muitas vezes quando elas não conseguem mais colocar o sapato, quando elas não conseguem mais amarrar o sapato, aí tem que pedir para a filha ou para o marido, para alguém vestir o sapato. Quando não consegue acompanhar a filha chama para fazer uma coisa, quando ela vê, meu Deus, eu não conseguia, eu não tinha fôlego, eu fiquei envergonhada, né, por eu não conseguir brincar com a minha filha. Então, assim, às vezes eles demoram muito para chegar, né? Chegam num ponto assim
que realmente chega a ser ter essas limitações no seu dia a dia, para eles acordarem e falar assim, meu Deus, eu preciso me cuidar. E nem sempre, você olhando no espelho, precisa acontecer alguma coisa para, né, para acordar, né? E isso aí é ruim quando a gente demora muito, né, gente? Quando a gente demora muito para perceber isso. Então, assim, a gente tem que se olhar, a gente tem que aprender a se olhar um pouco mais. Às vezes, eu tenho um paciente que chega na primeira consulta e fala assim, eu não quero ver o meu peso. Eu vou pesar, você vai me passar a dieta, mas eu posso não ver meu peso? Eu falei, não, você vai ver seu peso. Eu vou te contar o seu peso. Eu vou conversar com você, vou te explicar, mas você precisa enxergar o seu peso. Você precisa ver o que está acontecendo com você, né? E enfrentar isso, porque não adianta você fechar os olhos. O primeiro passo você tomou, que é vir procurar ajuda, vir para um atendimento. Então, se orgulhe disso e enfrente isso nesse momento, né? Então, assim, você fechar os olhos para a balança, passar por ela, não ter coragem de subir, né? Você não está olhando para você, né? Você está negligenciando isso, né? Você está... Isso você acaba sofrendo por isso também. Então, a gente tem que realmente enfrentar esses desafios, enfrentar essas dificuldades e pesar e ver realmente eu preciso e encarar isso. E eu queria, Ju, que você contasse como foi o seu processo, né? Assim, o que você pode dar de dica para as pessoas, né? Conseguirem vencer isso. Você, como hoje, coach, tá muito chique. Tá muito chique, tá maravilhosa. Depois que ela emagreceu, gente, acabei não apresentando, mas acredito que todo mundo aqui já conhece, né? Juliana, ela foi minha paciente desde 2015. Emagreceu, a gente fez todo o processo de emagrecimento. Ela amadureceu muito nesse período aí, né, de evolução. E ela procurou, depois disso, ela na verdade, foi uma moeda de troca. Ela começou como, eu lembro como nunca. Falou assim, eu vou fazer um Instagram, porque se eu fizer, vai me ajudar a persistir no que eu tô fazendo. Então, eu vou começar a postar no que eu tô comendo, eu vou compartilhar o que eu tô fazendo. E eu lembro que no começo você bloqueou as pessoas para não verem as suas postagens, não teve isso? E aí depois você aceitou as pessoas e foi um desafio que você fez com você mesma, né? Para conseguir... É um comprometimento, né? Que eu ia quando eu colocava as fotos, quando eu tinha que, tipo, porque muitas vezes a gente entra tão no automático nessa rotina cansativa do dia a dia que a gente não tem tempo para focar no que a gente fez no dia. Então, o hábito de criar essa nova rotina, de tirar foto da minha alimentação, tirar foto do meu suco, de postar fazendo, me incentivava a continuar. Então, eu sabia que estava feito, que eu tinha feito. Então, eu não ficava com aquela coisa... Ai, será que eu fiz algo de errado? Será que eu não cumpri? E eu só olhava no celular e olhava ali. E aí comecei a compartilhar essa rotina, esse comprometimento do que eu tinha que fazer. Me ajudou muito a ter essa rotina, esse novo hábito. Porque às vezes é isso, a gente não anota, a gente simplesmente deixa as coisas na cabeça. E quando você vê, já passou o dia ali, o que eu fiz de errado? Eu não emagreci nada, né? Não tem gente que fala isso? Eu não sei onde foi que eu Acontece fiz tudo muito, semana e eu não emagreci nada. Nada. E às vezes se esquecem de algum detalhe, né? De alguma coisa realmente que saiu. E às vezes, gente, não fazer nada, não quer dizer que você saiu, foi lá e comeu um hambúrguer ou comeu alguma coisa. Às vezes você simplesmente se esqueceu de fazer aquela refeição que seria importante para você, da forma como deveria, na quantidade que deveria, na quantidade de proteína. Então, tudo isso, se você realmente negligencia naquele momento a quantidade de alimentação que você tem que ter, isso interfere também no resultado. Senão, né? E não fez os chás que a gente prescreve, suco, enfim, tudo que a gente ajuda para ajudar a acelerar o metabolismo. Se você deixa de fazer uma ou duas coisas, isso interfere. As pessoas já acham assim, mas eu não fiz nada, tipo assim, eu não comi uma pizza, não fiz nada de errado, mas às vezes não seguiu o protocolo correto, né? A gente está gerando no saudável. Era um bolinho de banana que eu fazia, e quando eu vi, eu tinha comido bolo de banana inteiro. E é saudável, então posso comer. E aí, quando eu olhava as fotos, eu falei, meu Deus, eu comi aquele bolo inteiro. Então, eram as fotos que me ajudavam aí a ter noção do que eu comia. A Cristiane está perguntando aqui quantos quilos eu perdia por mês. Cris, então, na verdade, quando eu comecei com Vivi, eu estava com 87 quilos. Então, eu estava muito acima do peso, uma alimentação completamente bagunçada. Então, normalmente, logo que a gente perde no começo, né, Vivi? É mais inchaço, retenção de líquidos. Então, na primeira semana, eu perdi 3 quilos e 12
Eu só lembro como hoje, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu falei, meu Deus, Eu lembro. quilos uma semana, se eu perder 3 quilos por semana, eu vou ficar magra. E aí eu foquei nesses 3 quilos. E aí, só que na segunda semana, o ritmo já vai diminuindo, né? Porque você perde muito líquido no começo. E aí, eu lembro que na segunda semana, eu acho que eu perdi, tipo, 800 gramas. Fiquei bem triste. Mas aí tem toda uma TPM, às vezes tem um inchaço, uma retenção de líquido. E foi assim, no começo eu perdi muito, depois foi diminuindo. Então, essa ansiedade de querer perder tudo para ontem não resolve, não adianta. Tem Não que fazer resolve. e entender que é uma paciência, né? Eu perdi 3 quilos em 20 dias. Teve gente que perguntou aqui quanto tempo que você demorou para emagrecer os 22 quilos. Foi menos de um ano, não foi, Ju? Não lembro. 10 meses. 10 meses. Foi 10 meses. Mas eu perdi 10 quilos. Eu demorei mais 8 meses para perder os outros 10 quilos. Gente, olha, isso é muito relativo. Essa questão de perda de peso é muito relativo. Eu tenho gente que perde muito rápido, assim, muito rápido. Eu tenho gente que tem muita dificuldade. Isso é mesmo de metabolismo, que a gente tem que usar de artifícios para estar ajudando, né? Mas tem gente também, geralmente, quem tem mais peso perde mais rápido também do que quem tem menos, tá? Então, assim, não dá para vocês ficarem se comparando, porque acaba que vocês geram uma frustração entre vocês nessa questão, né? É isso, vocês têm que realmente começar. Pode perguntar as coisas que vocês tiverem para perguntar aí, a gente vai falando. Mas, assim, comece, tá? Comece e não se compare. Fulano perdeu tanto. Fulano era horrível, porque na sala de espera ficava assim. Aí eu perdi 1 quilo, eu perdi 2 quilos. Aí sai da sala do consultório. Sai do consultório, você perdeu, não era assim, Ju? Você perdeu quanto? Você conseguiu todo? Vira assim um grupo, né? Chega a ser muito engraçado que os meus pacientes começam a querer se competir um com o outro e não é legal isso, né? E homem perde muito rápido. Nessa semana passada mesmo, no meu atendimento, 2 irmãos, cada um perdeu 5 quilos. Cada um. Mas eles têm um peso além, né? Então, ele tinha em torno de 100 quilos. Um homem geralmente perde mais rápido também. E é isso, gente. Tem gente que perde 1, tem gente que perde 500 gramas, tem gente que 2. Não tem como você se comparar, né? Fazer, de preferência, procurar uma ajuda, né? Porque se você puder procurar uma ajuda, é o ideal, porque você tem uma orientação correta para fazer. Então, a gente tem resultados mais rápidos quando você procura um auxílio. E começar. O que você tem para me falar mais, Ju? Deixa eu ver aqui. Devo muito... basear nas roupas ou na balança? O que eu gosto muito e que para mim fez muito sentido foi em relação às fotos, né? Eu tirava muitas fotos. Então, muitas vezes eu não via diferença na balança. Eu não via diferença nas roupas. Porque, assim, a ansiedade que eu tinha era em ver aquela roupa, tipo, 2 pernas em uma parte, assim, sabe? Porque era o que eu via na internet. Então, você era compulsiva, né? Você era compulsiva por doce, não era? Era por doce? Era porque... Eu lembro, você era compulsiva. Eu lembro que a questão de jejum intermitente para você sentia uma dificuldade por conta disso, porque você sentia uma... Eu lembro que você falou que o jejum intermitente não funcionava para você por conta da sua ansiedade mesmo, da sua compulsão, né? Restrição, né? Na verdade, como eu tinha problema com excesso de comida, né? Eu comia tipo doce para tirar o gosto do salgado para tirar o gosto do doce e vivia naquela busca de saciar, de anestesiar coisas que eu não mudava na minha vida. O jejum meio que me distanciava em aprender a lidar com o problema, que era lidar com a comida. Então, eu falei, não, para mim não dá jejum justamente porque eu tenho que aprender a lidar com a comida. Eu preciso saber como que eu vou comer pouco. Então, quando eu comecei, eu tive muita abstinência, mas eu tinha abstinência do açúcar, de sentir o corpo tremer mesmo, sabe? Um drogado, quando ficou assim, ó, eu sentia o meu corpo tremer, de abstinência mesmo. Porque era algo que meu corpo já estava acostumado, que era excesso de carboidrato, né? De alto índice glicêmico, dava aquele pico de insulina. Porque eu comia doce o tempo todo, eu comia carboidratos, tipo massas, pizzas, todos os dias praticamente. Então eu não tinha uma rotina totalmente bagunçada. Então restringir, sair dali, era me afastar de algo que eu ia ter que aprender a lidar o resto da minha vida. Aí eu sempre falo, assim, o que funcionou para mim é a reeducação alimentar, que é aprender a comer pouco, aprender a comer com qualidade, que eu quero ficar velhinha fazendo isso, ficar velhinha comendo. Acho que travou.
E aí, a partir dessa visão, porque muitas vezes quando a gente começa um processo de emagrecimento, as pessoas querem emagrecer para ontem, mas elas não pensam numa meta a longo prazo. Elas não pensam daqui a 20 anos, daqui a 15 anos. Ela quer emagrecer para um evento. Ela Imediatista. quer para entrar em tal roupa. Ela quer emagrecer porque ela não está lidando com Isso. aquela situação naquele momento. Mas quando a gente olha para nossa vida daqui a 10, 15 anos, o que eu vou conseguir manter? Porque eu sempre falo, emagrecer não é que emagrecer é difícil. Emagrecer é trabalhoso, porque você vai precisar sair, né, do seu costume, do seu hábito natural e mudar ali, né? E mudar o que a gente já está acostumado, que é aquela esfera que a gente já conhece, vai exigir muita coragem, muita determinação, porque você vai precisar abandonar novos hábitos, você vai precisar enfrentar com as suas dores, com as coisas que você buscava conforto na comida, conforto no doce, que era para trazer bem-estar, que era para trazer prazer. Então, eu confundia felicidade com comida. Com Na comida. verdade, na verdade, buscar uma prazer. outra. Hoje você busca outra fonte de prazer, que é isso que a gente tem que aprender, né, gente? A comida, ela não tem que ser um gatilho para isso, né? A gente tem que buscar. É bom você pegar assim, um papel mesmo, uma agenda, e colocar e escrever o que mais me dá prazer, né? E você começar a pensar nisso, estar com meus amigos, ligar para uma amiga, tomar um banho de mar, andar na praia, né? Enfim. Existem outras fontes de prazer que naquele momento de ansiedade, de nervoso, você pode utilizar desses outros artifícios e não ser atacar a comida, né? Muitos pacientes, meio engraçado, eles colocam fotos, às vezes, na geladeira. Não sei se você já fez isso, Ju. Mas colocavam foto na geladeira de antes, de depois, ou de como tá, falar assim, eu não quero ser assim. E assim, na hora que abrir a geladeira, eu não vou comer isso. Eu sempre carregava a foto que eu tirei logo no começo, que era uma foto que eu me senti muito mal, que eu não me reconheci. E aí, todos os lugares que eu ia, eu olhava e pensava assim, eu não quero continuar assim, eu não quero. E aí você vai mudando esses padrões de pensamento do eu preciso comer como recompensa para eu não quero ser assim. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente. E aí você vai moldando, né? Só que não é rápido, é simples, só não é fácil, né? Estão me perguntando se eu fiz alguma cirurgia. Eu nunca fiz ainda, mas quando futuramente vou botar uns belos silicone. Eu nunca esqueço do seu silicone. Desde 2015 você fala desse seu silicone. Vou botar o silicone. Vai, eu vou ficar muito feliz quando você colocar, que isso é uma meta de vida. Não é prioridade, né? Não é prioridade. Ju, me sinto desesperada, mas a minha única fonte de prazer é a comida. Porque, assim, a questão de buscar prazer na comida é a questão de você não lidar com algumas coisas internas. Então, o que precisa ser resolvido que você quer buscar o prazer na comida, né? Porque quando a gente busca prazer na comida, no doce principalmente, a gente sente, né? Aquele bem-estar, que delícia. A gente esquece por alguns minutos. Porque é uma distração, assim como assistir televisão, assim como assistir ali Netflix. Só que o doce, ele vicia. Só que o carboidrato, ele vicia. Então, dá uma injeção de ânimo, de felicidade. Sim. Você sente tá. Mas é momentâneo. É momentâneo. E aí você faz um ciclo. Porque todas as vezes que você sente, você quer dar aquela injeção. Você vive naquele ciclo, você dá aquela injeção. Então, o segredo é que você vai ter que aprender a lidar com isso. O que me gera vontade de buscar prazer na comida? O porquê que todas as vezes eu sinto isso? Existem gatilhos, né? Quando você briga no trânsito, às vezes é relacionamento, às vezes é o trabalho, a pessoa é infeliz no trabalho, não gosta do que trabalha. E aí chega em casa super estressada, cansada, porque não aceita que tá naquela vida. Ela faz o quê? Ela vai buscar prazer na comida para recompensar o dia cansativo dela. Então, respondendo aqui acho que é a Jamile. Então, por que você busca prazer? É entender o que vem antes dessa vontade. Quando você entende, é autoconhecimento, gente. Quando você entende, eu entendia que todas as vezes que eu me sentia rejeitada, né? Isso faz parte da minha história de vida. Então, todas as vezes que eu me sentia rejeitada, que alguém, tipo, ou eu chamava alguém pra sair, alguém me dizia não sabia lidar com não. Porque eu não sabia dar não. Então, todas as vezes que alguém me chamava pra fazer alguma coisa, eu dizia sim. Era aquela pessoa que agradava a todo mundo. Então, sim, pra mim, era algo muito fácil. Mesmo que doesse em mim, mesmo que eu abdicasse de fazer algo pra mim, pra dizer sim pro outro. Então, quando eu recebi um não, eu me sentia rejeitada. E o que eu fazia? Eu dizia sim pra comida, porque a comida me dava um conforto, anestesiava. Então, eu descobri o meu gatilho.
E aí é esse processo de você perceber todas as vezes que você vai buscar prazer na comida, o porquê que você está buscando? O que que você sente antes, né? Eu sinto um estresse, eu sinto um mal-estar. A gente começa a perceber que esses gatilhos, eles são repetidos. Não é algo que acontece uma única vez. É algo que sempre acontece. E como sempre acontece, você vai mudando. Se você sabe que a comida não resolve o seu problema, só faz com que ele aumente, porque depois que você come para resolver essa dor, para anestesiar, você sente frustração, você sente culpa. Eu sentia muita culpa, porque, poxa, por que que eu fiz isso comigo? Eu nem tava com fome, por que que eu comi? E aí vem nessa culpa, nesses dedos apontados, porque a gente se autocritica, né? Por que que eu fiz Sim. isso comigo? Dar certo, eu sou um fracasso, eu nunca vou conseguir, eu me sinto feia. E aí vem milhões de pensamentos que não resolve. Se você sabe que isso não resolve, é buscar outras fontes de prazer, como você falou, né? Que é ler um livro, que é ouvir uma música. E aí até acostumar. Deixa eu ver mais É aqui isso alguma aí. pergunta. Sou uma pessoa que não sei dizer não também, e às vezes isso é complicado. O dizer não, gente, eu acho que é algo que é muito difícil dizer não, porque eu acho que faz parte da nossa história. Quando a gente diz não, é como se as pessoas não fossem gostar da gente, sabe? Poxa, eu vou dizer não pra minha amiga, vou dizer não pro meu marido, vou dizer não pra aquela pessoa. É como se naquele momento que a gente fosse dizer não, a gente estivesse sendo egoísta, né? Nos Uhum. ensinaram isso em algum momento. E a gente não sabe lidar com não. E a gente diz sim para a comida, porque a comida nos traz esse conforto, ameniza isso. Então, você vai contra o seu instinto, você vai contra a sua vontade, dizendo não pro outro, dizendo sim para o outro, e você diz não para si. Quando você diz não para si, aí acaba com tudo, porque mexe com sua autoconfiança, mexe com a sua vontade de mudar, mexe com suas metas, com seus objetivos, com seus princípios, com a sua força que você tem, né? Então, poxa, eu tenho isso e eu não uso a meu favor. Isso, você abdica de você pelo outro, né? Isso traz uma frustração mesmo. Teve a Adriana colocou que emagrecer é fácil, o problema é manter. Depende, né? Eu acho que assim, realmente, é difícil a gente manter por muito tempo o emagrecimento quando você não está bem estruturado nele. Geralmente você volta a ganhar o peso quando você emagrece de forma muito rápida, que ainda não deu tempo para você assimilar, para você entender, para você realmente querer aquele estilo de vida novo que você está tendo. E aí acaba que quando você, cheguei nesse peso, e aí acaba querendo voltar e acaba voltando a comer o que comia antes e volta a engordar. Mas quando você tem um tempo para você entender que aquilo é realmente uma mudança de vida, de estilo de vida, você não volta a engordar. Porque você vai entender, você vai aprender a comer uma pizza no seu final de semana. Isso não pode ser, quer dizer que você não pode comer um hambúrguer quando você quiser, tomar um sorvete quando você quiser. Na manutenção, você pode estar fazendo isso. Né? Às vezes, até dependendo do processo de emagrecimento em si, também dá para fazer isso. Mas você vai entender quando fazer, como fazer e como retomar, né? A sua Eu acho rotina, que né? Você tem que ter uma. essa questão do manter, pra mim também foi. Lembra uma vez que eu voltei? Eu falei, ai, Vivi, tô voltando a engordar tudo de novo, meio que desesperada, Lembro, acabar de chegar do Canabrava. E aí eu falei, ai, meu Deus do céu, tô engordando, já engordei 7 quilos. Lembra? Porque lembro. o que acontece? Naquele momento que eu decidi emagrecer, foi muito externo, foi muito superficial. Eu queria emagrecer para entrar nas minhas roupas, eu queria emagrecer porque eu achava que emagrecer ia me deixar mais desejada, as pessoas iam gostar mais, eu ia ser mais, né, olhada. Então, era tudo muito superficial, não tinha a ver com a minha essência, não tinha a ver com o meu propósito do que eu realmente queria ser. Então, eu acho que o primeiro passo quando a gente pensa em emagrecer é ter um porquê que vai te levar a manter. Porque se ele for superficial, se ele for vago, é só externo para mostrar que você conseguiu, para dizer que você chegou lá, ou para entrar em tal roupa, você chega, mas você não Sim, consegue manter. E aí, porque primeiro que você tem a isso. sensação, aí eu peguei, então eu Porque a consegui. mudança não foi aqui, né? Você foi uma mudança por uma outra coisa, né? Não foi realmente querer mudar para a sua saúde, para o seu estilo de vida, né? Uma coisa realmente interna mesmo em você, né? Então, realmente, as pessoas que voltam a engordar é quando não fazem essa mudança interna. Não tem um porquê que mexe ali com a essência, né? De falar assim, hoje eu olho e falo assim, por que que eu como salada? Por que que eu como, tipo, por que que eu treino todos os dias? Não é porque eu quero emagrecer mais, porque eu já emagreci.
Eu treino porque eu quero, né, me sentir bem disposta, eu quero olhar para minha filha e ela tem um exemplo. Eu quero ficar velhinha fazendo atividade física porque eu admiro isso, eu admiro ver as velhinhas ali praticando atividade física, caminhando. Então, isso tem a ver com a minha essência, isso tem a ver com coisas internas. Então, você precisa, o primeiro passo é ter um motivo que vai fazer com que você mantenha, que você, né, todos os dias. Por que eu estou deixando de comer o meu pão? Por que eu estou deixando de comer a minha pizza? Não é porque eu quero emagrecer, porque isso não é prazeroso, nos traz dor, né? Eu estou deixando de comer, eu tanto gosto, então o que eu faço? Uma hora você vai querer compensar, porque você não vê aquilo ali como algo além. Então, quando você olha, eu estou deixando de comer porque eu quero me sentir linda, porque eu quero me olhar no espelho e me sentir maravilhosa, porque eu quero ter mais energia, porque eu quero ter mais saúde, porque eu quero que minhas filhas olhem para mim e me vejam como exemplo. Aí é algo que você consegue manter, que você consegue ver a médio e longo prazo. Lá na frente. É isso aí. É isso aí. Tem gente falando aqui, faz tempo que você superou tudo isso? Há quanto tempo você se formou nesse processo de autoconhecimento? 5 anos. Só 5 anos. Só 5 anos, né, trabalhando nisso. É possível emagrecer sem atividade física? Então, gente... Mais mesmo. Olha, eu lembro que no início você também não fazia muita atividade física. Você fazia, Ju, no início do tratamento? Você fazia caminhada, né? Isso. Então, eu queria... né? Spinning, no meu ritmo, porque eu não aguentava, não tinha fôlego. Sim. Eu andava no meu ritmo. Gente, assim, de imediato, eu geralmente gosto das primeiras semanas, eu sempre passo. Atividade física realmente ajuda muito, também a acelerar o metabolismo, ajuda na construção muscular, né, na questão da flacidez, porque a gente emagrece realmente, a gente fica flácida, se a gente não fizer atividade física, não tem jeito, porque construção muscular a gente só faz realmente na musculação, na atividade física, a gente não consegue trazer essa construção somente na alimentação, você precisa realmente fazer atividade física. Mas no início, geralmente, principalmente aqueles pacientes que estão muito acima do peso, eu não recomendo já iniciar uma atividade de imediato. Primeiro que eles não vão ter essa resistência. Segundo, eu gosto de mostrar para eles que o principal para eles nesse momento é a alimentação. Ele precisa se reeducar e ele precisa ver que ele consegue emagrecer. Então, isso é muito bom, porque quando ele emagrece, ele vê, poxa, eu consegui emagrecer 3 quilos, 2 quilos, sem fazer nenhuma atividade física, para você ver só nessa mudança do seu hábito. Né? Então, eu gosto de mostrar isso para ele logo de início. E o que eu passo, geralmente, nas primeiras semanas, é caminhada. Na semana seguinte, eu vou aumentando. E eu vou aumentando e vou aumentando. E ele vai aumentando até conseguir fazer a atividade que ele goste, né? Que seja um spinning, que seja um funcional, que seja uma musculação. Mas a atividade física, ela é importante, mas você consegue emagrecer sim. Porque, se eu não me engano, é 80% a nutrição e somente 20% é realmente não sei, não lembro se é 80% ou 90%, não me lembro mais. Acho que é... Hã? Eu acho que é 70% alimentação. 70%, né? 70% e 30% atividade física. Então, você consegue sim, mas vai chegar no momento que a alimentação ela vai parar ali, né? Vai ficar naquele efeito platô. E você precisa fazer essa modificação, que só a alimentação, mesmo modificando, vai chegar um momento que você vai estagnar. Então, a atividade ela precisa entrar realmente para realmente acelerar seu metabolismo, para ter um outro efeito. Então, até a mesma atividade física, se você fizer, eu tô desde o começo do tratamento fazendo só caminhada. Vai chegar um momento que o seu corpo vai pedir para você fazer uma outra atividade física. Aí você vê que se você começar a fazer um spinning, dá um boom no peso. Porque o seu corpo reconhece isso. Assim como a alimentação. Por isso que o tratamento, né? É por isso que o tratamento que eu implantei, né, na Vida Leve, que hoje é uma franquia, ele é semanal. Justamente por isso. Porque eu via a grande evolução dos pacientes, né, que a gente tinha com a mudança da alimentação, né? Então, quando a gente tem monotonia alimentar, o corpo realmente, ele se habitua na alimentação que você tá e ele começa a não emagrecer. Ele começa a ficar mais estagnado, você perde 500 gramas, aí chega num momento que não perde, aí depois, não sei quanto tempo, perde mais um pouquinho. E se você tem essa variedade alimentar, você está o tempo todo dando comida, combustíveis diferentes para o seu organismo, né? Nutrientes diferentes para o seu organismo, ele reconhece aquilo ali, ele trabalha muito melhor.
Então, essa mudança de tanto para emagrecimento quanto para a saúde. Porque a gente não tem todos os nutrientes no mesmo alimento. Então, se você come todo dia ovo, batata doce, alface, tomate, frango todo dia, você vai ter um déficit também de nutriente. Porque a gente tem nutrientes diversos e eles são... Cada um tem o seu. Então, o ovo tem um, a cenoura tem outra, a abóbora tem outra, o feijão tem outra leguminosa, enfim. A gente tem que ter variedade para a gente poder realmente suprir as necessidades do nosso corpo também nutricionalmente, não só para o emagrecimento, tá? Com certeza. Essa questão desse efeito platô tira a gente do sério, né? Porque a gente vai na expectativa e quando chega lá, a gente fala assim, meu Deus, e agora? Parou, não vou mais emagrecer. Só que aí você vai mudando as estratégias, você vê que acontece, que você volta a acelerar. Só que muitas vezes as pessoas desistem nesse processo, e eu também senti muita vontade de desistir, porque a gente acha que não está funcionando. É como se o nosso sacrifício fosse grande demais para o resultado. Então, desistir é mais fácil. Para mim, não dá. E a gente acaba voltando e recuando, porque comer é gostoso, comer nos dá prazer. Aí ficar ali, fazendo alimentação saudável, quando você vê, tá num ciclo que não sai do lugar, as pessoas retornam. É por isso que as pessoas vivem um efeito sanfona entre engordar e emagrecer. Porque não tem essa consciência que precisa mudar a estratégia, que precisa ser consistente, que precisa ter constância. E aí, a partir disso, é que você vê que esses picos, eu sempre falo, que é como o nosso coração, né, Vivi? Tipo assim, ele tá assim, altos e baixos. Se fizer assim, a linha ficar reta, Acabou. Parou. Morreu. Então, assim, a nossa vida é assim. Só que quando a gente fala de processo de emagrecimento, a gente quer pra ontem. A gente quer aquela coisa linear, aquela coisa certinha. E a gente vê que a gente não tá conseguindo, a gente faz o quê? Ai, não dá certo pra mim, não. Na verdade, a gente fica inventando historinhas pra se convencer de que onde a gente estava era mais... E a gente coloca muito culpa no outro, né? Né, Ju? Ai, meu marido... Eu não consigo porque meu marido traz pizza pra casa, meu marido traz... hambúrguer, pede coisa em casa, eu tenho que fazer bolo pro meu filho, eu tenho que comprar biscoito pro meu filho, eu tenho que... E assim, a gente acaba culpando muito o outro, né? Então, gente, não adianta. Essa mudança, ela tem que ser sua, ela tem que partir de você. Não vai esperar que as pessoas vão mudar a vida delas por sua causa. Nem sempre, tá? Não vão. Essa mudança não foi uma mudança que seu marido decidiu pra vida dele ou que seu filho decidiu, enfim. É uma mudança que você decidiu. Então, não adianta colocar a culpa no marido que pede coisa dentro de casa. Você tem que simplesmente entender que ele vai comer e falar assim, eu estou feliz no meu propósito, né? E buscar a felicidade nisso. Falar assim, quando eu sempre penso, eu falo com meus pacientes, quando eles pensarem em desistir, ou pensarem em comer, ou desistir do tratamento, lembre sempre o que te fez começar. Por que você começou? Por que você começou um tratamento? Por que você começou essa mudança na sua vida? Quais eram os seus questionamentos anteriores, né? O que estava fazendo de mal para, né, para sua saúde, para sua vida? Você estava se sentindo muito cansada, fadigada, sem energia, triste com você, com o seu corpo, né? Não conseguia, igual eu falei, amarrar um cadastro, subir uma escada, sentia muito cansada. Então, assim, às vezes pressão alta, às vezes já está com diabetes, às vezes já está com a saúde já fragilizada. O que fez você começar esse tratamento? Então, lembre sempre o motivo que te trouxe. E comece a lembrar dos ganhos que você já teve, mesmo em curto período. O que você já melhorou? O que te fez melhorar na sua vida, mesmo que seja num curto tempo, né, de tratamento. E se apegue a isso. Se agarra a isso com todas as suas forças e fala assim, não... Eu não quero voltar como era antes, eu já estou indo muito bem, né? É um passo de cada vez, mesmo que você fique fragilizado, mesmo que você saia e às vezes acaba comendo esse pedaço de pizza que o marido trouxe. Amanhã é outro dia, né? É um novo começo, né? A gente não pode desistir, essa palavra não pode entrar no nosso vocabulário, tá? E valorizar as histórias também, né? Porque às vezes a gente está tão no foco do que nos falta, do que a gente não consegue fazer, que aquilo acaba ficando muito maior do que realmente é. E aí, quando a gente começa a valorizar tudo isso que você falou, o que a gente tem feito até ali, o que a gente ganhou até ali, toda essa mudança, o que traz de positivo, a gente consegue ver, poxa, eu tô conseguindo. Antes eu comia 5 pães, antes eu comia 13 pedaços de pizza. Eu ia pra pizzaria, eu queria rodízio, eu queria comer 13. No rodízio, 13 pedaços. Eu comia salgados, e depois ainda queria comer doce, queria comer lasanha, queria comer tudo que tinha, porque era como se fosse acabar aquele momento da minha vida. Uhum.
precisava aproveitar, né? Eu não sei quando que eu vou voltar aqui de novo. Então, deixa eu aproveitar esse momento. E aí, quando você entende que, em vez de comer 2 pedaços, 3, eu comi 2, eu comi 1. Você vai diminuindo a quantidade e vai valorizando. Poxa, antigamente eu não fazia nem 10 minutos de caminhada. Agora eu tô fazendo 15 minutos. Então, existe essa autovalorização do que você faz também, né? De reconhecer. Porque se você foca só no que falta, só que você, nos desafios, nas dificuldades, no que tá dando errado, a gente não vai pra frente. Isso em tudo na Não nossa vai. vida. Às vezes a pessoa chega assim, igual a gente tava falando, emagreci 1 quilo. Ah, mas eu emagreci só 1 quilo. 1 quilo qualquer um emagrece. Qualquer pessoa consegue emagrecer 1 quilo. Isso não é nada. Eu emagreci 1 quilo, meu Deus, que alegria, que felicidade. Isso que tem que ser feito, isso que tem que ser dito, né? E o caminho Então, assim, pra o caminho emagrecer é o mesmo. é o mesmo. Você emagreceu 1, você Isso, emagreceu 2, o caminho é igual. isso, é isso. A gente tem que realmente estar sempre nas suas vitórias, mesmo que seja em gramas, mesmo 500 gramas, mesmo você com os 800 gramas na segunda semana, né? Tem que comemorar essas 800 gramas, porque é 800 gramas menos do que você está carregando em você, né? E é isso que você tem que, a cada dia, né, melhorar. Eu vi uma pessoa, Flavinha, colocou aqui, estou sofrendo para sair do vício do álcool, né? E é isso também, né? Igual você falou a questão do vício do doce, é um pouco isso, dessa abstinência. E a acupuntura, uma dica que eu posso te dar é que a acupuntura ajuda muito nisso também, né? Procura um tratamento com a acupuntura que ajuda bastante nesse controle, né, dos vícios, dessa compulsão. Uma dica que eu tenho para te dar. Gente, vamos mandando perguntinhas também aí pra gente, viu? O álcool, eu era alcoólatra, né? Eu bebia todo final de semana. Eu abria a bar e só Eu saía lembro. na hora que eu Você tinha uma vida Como muito festiva. é muito festiva. Foi por isso que eu engordei 10 quilos em 6 meses. Porque foi quando eu mudei para Itacaré, eu comecei a ter muito lazer. Então, era churrasco, era aniversário, era casamento, tudo decidiu acontecer. E aí eu queria aproveitar, porque era algo novo. E aí eu tava terça, quarta, quinta, sexta, eu bebia. E aí, a partir do momento que eu vi que tipo, como é que eu vou fazer? Porque o álcool, querendo ou não, quem gosta, né, da cervejinha, de tomar um vinho, distrai, né? Traz aquele momento de Distrai. felicidade, reunião, de confraternização. Então, todos os momentos que eu bebi álcool, a grande maioria, eu tava feliz. Que eu tava confraternizando com meus amigos, eu tava rindo, eu tava sendo até mais eu do que eu sem beber. Então, muitas vezes eu me soltava mais. Então, eu bebia para me soltar, para ser mais alegre, mais divertida. Então, eu sempre tinha essa necessidade de beber para poder estar ali feliz. É como se no dia que eu não estivesse bebendo, eu não conseguia me soltar, né? Só que quando eu comecei meu processo de emagrecimento, tinha 2 escolhas. Ou continuar gorda, infeliz, insatisfeita, ou abdicar de beber por algum tempo. E depois reaprender a beber. Hoje eu bebo, né? Hoje eu Sim. bebo. Eu também bebo, gente. Eu bebo. Em vez de Entendeu? beber, tipo, caixa de cerveja, abrir e fechar a bar, escolho um vinho, eu tomo 2, 3 taças, eu escolho um dia da semana em vez de beber sexta, sábado e domingo. E aí você faz trocas. Então, não é que eu Exatamente. deixei de fazer. Você vai diminuindo. Você não vai deixar de ter, mas você precisa ter essa consciência, porque tem gente que não sabe ter. É um copinho, é um docinho, é um pouquinho. Não consegue, parar, né? Eu lembro que eu tenho muitos pacientes que chegam assim, que é questão com doce. Eu prefiro não comer. Porque se eu comer, eu como o pacote inteiro. Eu prefiro realmente que você não dê. Não, vamos tentar colocar pelo menos 70% de cacau, então eu coloco pra você que... Não, Viviane, não, prefiro que você não coloque, porque eu sou uma pessoa assim que eu não me controlo. Eu prefiro tirar da minha vida, porque realmente eu não vou conseguir. E se eu comer, eu vou comer o negócio inteiro. Né? Associa como proibido, Vivi. Quando a gente pensa no álcool, a gente associa como tipo algo proibido. Então, se eu for comer agora, eu amanhã não vou poder voltar a comer. Então, deixa eu aproveitar. E aí, com o álcool também. Então, assim, quando você tem a consciência de que não é proibido, aí eu comecei a comprar chocolate e deixar. Eu posso comer quantos eu quiser. Tá aqui na minha frente. Eu fui perdendo a vontade de comer, porque era algo que não era mais proibido. Eu comprava caixas e caixas e ficava lá. Nem minha filha comia e nem eu comia, porque era algo fácil, não era mais proibido pra mim. Então, você com aquilo de forma diferente. É igual um namorado na infância. Seu pai falava, não pode namorar com aquele menino. Aí que você quer. Aí você quer. E é isso, a gente lida com a comida de forma mais consciente. Porque tá ali, eu posso comer. Porque eu escolho comer. E eu não escolho comer, eu não escolho comer. E aí você vai trocando
né, a mentalidade, que eu acho que é o A foco. mentalidade, a forma de pensar, né, sobre isso. É a forma, na verdade, de se relacionar com a comida, porque é isso, você tem que ter uma relação com ela. Você tem que ter uma convivência, conversar com a comida, converse com ela. Bate um papo com ela ali que vocês vão se entender, né? Entrar num consenso. Não, eu vou te comer isso aqui hoje, mas amanhã eu vou ficar uns 2, 3 dias sem pegar em você. E é isso, você entra num acordo com você, com o que você gosta, com os seus prazeres, né? E tudo flui, gente, tá? Vai me mandando. Alguém tem mais pergunta pra gente? Eu vi gente falando assim, Ju, qual é a receita? Qual é o segredo? Conta o segredo, pelo amor de Deus, do emagrecimento. Como se fosse uma varinha de condão, né? Que tivesse uma fórmula mágica. Parece tipo receita de bolo, né? Você vai lá, Receita bota de bolo. ovos e faz isso e vai dar certo. O que dá certo para um, às vezes não dá certo para outra. Eu acho que assim, a gente tem que testar o que funciona com a gente. Tem gente que se dá super bem com jejum, tem gente que se dá super bem com low carb, tem gente que prefere ir tirando aos poucos. Então, é se conhecer mesmo. O grande segredo é esse, é saber o porquê que você quer emagrecer, quais são os benefícios, o que que você vai ganhar depois que você emagrecer. Eu vou ganhar bem-estar, eu vou ganhar saúde, eu vou ganhar liberdade, eu vou ganhar, né? O que que eu vou ganhar chegando lá? Aí você tem uma visão do que você ganha. Então, por que que eu estou deixando de comer? Então, aí não é mais sobre proibido e permitido. Porque a gente, querendo ou não, somos movidos a dor e prazer. Então, quando você entende que a comida é algo que é proibido, que te traz dor ou que te traz prazer, uma hora você vai fugir e outra hora você vai buscar ela como conforto. Então, não é, você tem essa meta, você tem esse objetivo, você tem essa visão clara da sua vida, do que isso é importante para você. E aí você vai se conhecendo e testando. Tem gente que gosta de musculação, tem gente que prefere, né, se adaptar à corrida, mas tudo é um teste, tudo tem que começar. E às vezes as pessoas não têm essa paciência de começar, de ir lá e fazer. Eu sempre falo, teste e repetição, que faz a gente ficar bom em qualquer coisa. Você é uma boa nutricionista hoje por testar, porque você testou muitas vezes, repetiu muitas vezes, você viu que funcionava com os pacientes, você fez um diagnóstico, não, isso aqui não funciona tão bem. Aí você foi lá, entrou, semanalmente funciona melhor, porque eu entro com estratégias diferentes. Então, como que você é boa? Porque você testou, porque você foi lá e repetiu. Foi a repetição que faz as pessoas ficarem boas. Então, a receita é você não desistir no primeiro desafio. A receita é você ter um porquê amplo. O que que você vai ganhar lá na frente? A receita é você começar a olhar para as suas dores, para as coisas que te incomodam e enfrentar, não fugir delas. Porque quando você foge, você busca conforto na comida, você busca recompensa, né? Então, assim, é ter isso em mente e prática, repetição, prática e repetição. Quando você menos esperar, faz 5 anos que eu fui lá. 5 anos. Gente, passou. Quando eu falei com o Ju, eu falei assim, Ju, tem quanto tempo que você falou? 2015. Eu falei, o quê? 2015? E tem muito tempo que a gente não se vê, né, Ju, também, assim. Muito tempo que a gente nem se encontra, né? Tem muitos anos, assim. Acho que tem mais de ano que a gente não se encontra. Eu vou até tomar um... Vou tomar um susto, não, porque da última vez que você foi lá, você tava desse jeito aí já. Você tava linda já. Não, agora eu quebrei o braço, né? Então, mas assim, meu corpo ele vai passando por fases, né? Eu tive a fase bem magra, que foi logo a que eu comecei com 87, eu fui pra 64. E aí depois eu foquei na musculação, fui pro CrossFit, fiquei filé, né, da Bahia, assim, me sentindo maravilhosa. Aí quebrei o braço e aí a gente vai, né, respeitando o nosso corpo, nos nossos limites. Então eu respeito muito meu corpo. Eu sei que agora eu não estou, né, num corpo tão bom, mas assim, eu faço atividade física, mesmo com a mão machucada. Eu não cedi, eu não retrocedi. Eu retrocedi. Eu não voltei, sabe? Então, assim, eu olho pra minha vida hoje e eu tô sendo forte, embora não esteja com o corpo é consequência, né? Tipo, Sim. às vezes a gente toca tanto, eu poderia estar aqui me lamentando do meu braço, ai, vou comer, vou descontar isso na comida, mas eu não Isso, fiz. poderia. Ainda mais uma quarentena, né? Dentro de casa, assim, com limitações de exercícios, né? Às vezes, nem tanto, né? Porque foi o braço, mas fica de toda forma limitado. A gente fica preocupado de se machucar, preocupado, né? De sofrer alguma outra lesão. Então, a gente fica sempre o tempo todo, gente, querendo criar desculpas para as coisas que acontecem na nossa vida. Ai, não consegui porque aconteceu isso com a minha mãe, ou aconteceu isso com meu filho, aconteceu isso com meu marido, né? Essa semana eu não fui bem porque eu quase não parei em casa. Coisas, organização, né? Uma outra dica que a gente precisa dar aqui também, né? Planejamento.
planejamento, organização é fundamental, tá? Quando você busca isso, quando você quer realmente entrar numa educação alimentar, você tem que se planejar. Não adianta achar que você vai para a rua, vai para uma reunião ou vai para o trabalho, que vai simplesmente aparecer o que você tem que comer de um passe de mágica na sua frente na hora que você tiver que comer, né? Não vai aparecer. Você precisa levar, você precisa se organizar, você precisa se planejar, né? E assim, não adianta também que às vezes num dia você não vai conseguir fazer isso. Tem que fazer um dia anterior, né? Realmente fazer porcionamento, congelar o que você precisar congelar, se organizar, porque senão realmente não dá, tá? Vocês não conseguem manter, principalmente na vida de hoje, né? Que a gente tem, que é uma vida muito corrida. A gente tem, hoje a mulherada, né? Tem 1000 tarefas, tem que cuidar de casa, de marido, de filho, tem que trabalhar muito. Então, a vida realmente é muito corrida. Mas eu tenho um paciente que sai 5 horas da manhã e chega 10 horas da noite, né, em casa e faz, entendeu? Porque nesse período vai lá, cozinha, pega o final de semana, já faz uma grande parte, congela. Então, gente, não inventar desculpa. Porque quando a gente tem organização, quando a gente se planeja, a gente consegue seguir, tá? Independente das circunstâncias que acontecer no dia. A gente consegue. Né, Ju? Abdicar, né? Às vezes de estar ali assistindo um pouco mais de televisão, abdicar, às vezes, de estar no rolo do Instagram sem fim, vendo a vida dos outros, e começar a você, porque você deixa, muitas vezes o que acontece, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, minha vida é muito cansativa, você busca tempo, porque todo mundo vive, tem as mesmas 24 horas, é igual para mim, é igual para você, o que eu faço com as minhas 24 horas, o que você faz é uma escolha. Então, quando eu decido sentar no sofá e ficar no rolo do Instagram, quando eu decido dormir um pouco mais e não ir acordar mais cedo para poder praticar uma atividade física, é uma escolha. Escolher não fazer também é uma escolha. Então, a partir do momento que você escolhe não fazer, não é a culpa do tempo, a culpa do universo. É porque eu escolhi. Não é muito mais bonito quando a gente fala assim, eu escolhi não emagrecer. Muito mais gostoso, né, gente? Eu escolhi não emagrecer. Eu escolhi ser gorda. Eu escolhi me adaptar bem em mim. Eu não conheço uma pessoa que fale isso. Todo mundo que fala, eu não consigo deixar o pão, eu não consigo deixar o açúcar, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, ninguém me ajuda. É sempre externamente. Agora, quando a pessoa fala assim, eu escolhi ser gorda, eu escolhi comer, eu escolhi ser refém da comida. Eu não conheço ninguém, mas é sempre mais fácil dizer que não consegue. A verdade é que todo mundo consegue, né? Eu escolho. Eu quero. Porque, assim, quando a gente tem um porquê, eu sempre falo essa frase porque eu acho que faz muito sentido. Se alguém da sua família tivesse ali, morrendo, dependesse da sua organização, dependesse do seu planejamento, dependesse da sua força de vontade para mudar, você deixaria aquela pessoa morrer? Ou você arrumaria tempo? Você arrumaria disposição? Você ia lá e emagrecia? Arrumaria. Por quê? O que falta é isso. É que falta coragem de coragem. Conhece e fazer algo diferente. Porque eu escolho ser gorda, não, eu escolho ser magra. E a partir que você faz escolhas, não é difícil, Flavinha. É trabalhoso. É trabalhoso porque você vai deixar, às vezes, é trabalhoso para acordar um pouco mais cedo. É trabalhoso porque, às vezes, você vai ter que abdicar de momentos de estar em família para estar organizando a sua alimentação. Então, é uma escolha, né? E isso é algo mais no começo. Depois você vê que entra no automático e fica fácil. É só porque no começo é novo, é diferente, né? É igual um bebê. Tá? Nasceu ali, ele só sabe que tá acostumado com peito, com leite, com líquido. E a mãe vai lá e começa a inserir, né? A papinha, a consistência, a frutinha. O que é isso? Não quero isso. A criança cospe, mas a mãe não deixa de insistir. A mãe não deixa de estar ali oferecendo, porque sabe que isso é bom. Agora, quando se trata da gente, a gente se coloca em segundo plano. A gente inventa essas desculpinhas, essas historinhas, para ficar ali naquela zona conhecida. Mesmo que essa zona seja o que nos traz felicidade. E quando a gente faz isso pela gente, quando a gente decide realmente fazer essa mudança pela gente, não pelo outro, ou porque o marido tá reclamando. Às vezes, assim, eu chego em casa, chego no trabalho e falo, não, eu vim porque meu marido hoje chegou pra mim e falou que eu tô parecendo um botijão de gás. Às vezes, realmente, os maridos, assim, realmente eu encontro muito e acaba atrapalhando muito o psicológico, né, delas. E a gente tem que fazer todo um trabalho lá para estar ajudando, dando esse suporte para ela, né?
E às vezes ela vem buscar porque ele tá reclamando ou porque o filho tá falando. E aí eu tenho que mostrar para ela que essa mudança ela não tem que fazer pelo marido dela, ela não tem que fazer pelo filho dela. Você se enxerga como? Você se enxerga assim que o seu marido falou? Como você se enxerga? Né? Como é que tá a sua vida? Como é que tá a sua rotina? Então, assim, você tem que fazer isso por você. Quando a gente faz isso pela gente, tudo se torna gostoso. Até o prato de salada desse tamanho aqui se torna delicioso. Parece uma picanha que você está comendo. Porque você está fazendo isso por prazer, você está fazendo isso porque você sabe que você vai construir ali a sua vida, a sua qualidade de vida, você vai mudar a sua vida através. Travou. Então, quando você faz essa mudança para você, tudo se torna muito mais gostoso. Você consegue ter mais sabor, você consegue sentir mais sabor do alimento, você começa a observar mais o que você está comendo, fazer escolhas, né? Eu falo assim, gente, o paciente chega para mim, eu nunca provei isso, eu nunca comi isso, eu consegui comer e achei uma delícia, achei que seria horroroso. E se ela tivesse comido naquela época que ela não tinha decidido emagrecer, ela ia achar horroroso mesmo. Ela ia achar ruim, porque ela não estava decidida, ela ia comer, ai, que negócio ruim. Mas quando ela decide emagrecer ou decide fazer essa mudança na vida dela, ela come e realmente ela acha saboroso aquilo ali, porque ela sabe que aquilo ali vai trazer benefícios para a vida dela. Então, gente, o primeiro passo também é vocês fazerem isso por vocês, não pelo outro, né? Se enxergarem, se encontrarem com vocês e fazerem. E dar o primeiro passo, né? O primeiro passo é começar, de todo jeito, mesmo que o começo... pode falar. Uma dica disso que você está falando é aceitar, né? Às vezes a gente foge de estar naquela situação e a gente não quer aceitar que muitas vezes está ali. Então, acho que a aceitação é muito importante, né? Falar, se eu estou assim, estou acima do peso, estou 20, 30 quilos, eu preciso começar. Mas acho que o ponto principal é aceitar a sua condição, não fugir da sua condição. Não fugir. Porque a gente sonha em estar lá na frente, mas a gente nem se olha como a gente está. Tem pessoas... Eu tinha vergonha de ficar de calcinha sutiã e me olhar no espelho de como eu estava. Eu tinha vergonha de botar um top. Então, assim, como que eu vou mudar algo que eu nem vejo como que está? Eu tinha vergonha de tirar foto. Eu tinha vergonha de sair nas fotos. Eu tinha vergonha de colocar o biquíni. Se esconde atrás, né? Geralmente se esconde atrás. Tira foto, você é a última que tá lá, né? Ninguém... Roupa larga, você bota leg preta, passar. E aí você não vê seu estado atual e quer mudar. E aí eu sempre falo, a gente não cuida de que a gente não ama, né? A gente não cuida, você só cuida do seu marido porque você ama, você cuida da sua filha porque você ama. Só que a gente não se cuida porque às vezes um pouco de amor próprio, né? De condição, autoaceitação. Exatamente. Se realmente se encontrar, se conectar com você, né? E é isso que você faz, tem essa autoaceitação e fala assim, eu preciso começar, mesmo que seja difícil, mesmo que o outro na sua casa não esteja fazendo, mesmo que você veja, mesmo que nesse primeiro passo que você der, você em uma semana você acabe comendo a pizza que o marido colocou, outra coisa que você colocou, mas pelo menos você começou 3 dias na semana fazendo direitinho, 3 dias. Quem não fazia nada, quem comia a vida inteira sem fazer nada, 3 dias já é uma vitória. Né? A cada dia você vai melhorando os seus hábitos e aquilo ali vai virando uma rotina, tá? Isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu não sei se as pessoas não estão falando, mas para mim eu não estou aparecendo mais nenhum comentário. Não sei se está aparecendo algum comentário para você. Para mim o último foi... Oi? Você clica na tela, porque tem assim, Mi, pior parte é a ansiedade. Você vê que está se esforçando, porém não ver baixar na balança, né? Mesmo sabendo que o processo é um pouco lento, a ansiedade atrapalha. Na verdade, essa questão da ansiedade que a gente julga como um desafio, ansiedade nada mais é do que excesso de futuro, né, gente? Então, tá lá no futuro. Eu quero emagrecer 20 quilos, mas antes de emagrecer os 20 quilos, eu preciso programar emagrecer o 1, o 2, como que vai organizar. Eu gosto de trazer essas analogias porque a gente consegue se ver, né? Se você acabando o nosso tempo. Falta 1 minuto. Ai, vai cair, né? Porque o meu não cai, o meu fica mais. Acho que o seu... o meu... minha filha, você é chique. Você é muito chique, amiga. Eu ainda não tô. Eu sou nova no Instagram. Eu comecei recentemente, acho que eu tenho 1 mês, na pandemia, que eu comecei a abrir meu Instagram, que eu era muito envergonhada pra isso. Né? A Ju nunca foi, então eu sou nova aqui. A Ju é muito chique já. Ela já consegue fazer live dela horas. Vamos marcar uma no seu, viu? Pra gente poder conversar. Eu ia falar sobre ansiedade. Aí a gente fala uma outra vez.
Pronto. Gente, falta 40 segundos, né, para não cair sem a gente se despedir. Tô triste porque foi muito gostoso o papo. Pode falar, amiga. Ah, obrigada pela live, foi bem bacana, acho que a galera curtiu aí, eu vi vários comentários, assim, de que trouxe bastante clareza, que muito obrigada, que tava Ai, várias que bom que eu não tô dicas. vendo nada. Parou aqui, travou um tempão, né, Priscila, lá em cima e travou, não tô vendo nenhum comentário. Fonte aqui, Falta 20. Ai, que vários. bom, que bom. Tô feliz que vocês gostaram, viu? Gratidão pela presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente combina de fazer uma outra live também. E, Ju, continua inspirando essas meninas, tá? Quem quiser, né? Acredito em muita gente aqui que já te segue, mas quem não, segue ela lá.